Boa noite, mais uma live aqui na nossa 15ª subseção da OAB-RJ, destinada aqui a todos os nossos inscritos, distribuído aí nos municípios de Macaé, Conceição, Quissamã e Carapebus, e mais aqueles, obviamente, que também prestigiam aqui as nossas lives, dos advogados de Rio das Ostras, Casimiro, enfim, todo o estado, todo o Brasil, estamos aqui à vontade para poder falar agora aqui hoje com um tema super atual, super novo, e com isso temos aqui um palestrante de peso, nosso amigo, presidente da comissão aqui da OAB de Petróleo, do Alexandre Sherman, o nosso amigo Sherman, que vai falar aqui sobre Campos Maduros, Reuters Novo. Doutor Sherman, boa noite a todos. Eu tenho certeza que o doutor Sherman vai discorrer aí com maestria aí esse tempo, porque as pessoas perguntam o que é campo novo, o que é campo maduro, eu posso comprar um campo, eu não posso comprar. Como é que funciona esse negócio, doutor Sherman? A casa é mais vossa do que a nossa. Obrigado, presidente. Muito obrigado, é uma honra estar aqui participando dessa live, falar um pouco de petróleo aí para vocês, né? E desvendar esse mistério, por que o campo é maduro, mas os royalties são novos, né? Mas para a gente chegar a essa conclusão e aquecendo aí os motores, né? Vamos começar falando um pouco do petróleo em si, né? O que é esse ouro negro que impulsiona o desenvolvimento econômico mundial, né? O petróleo, como vocês sabem, é um recurso natural, oriundo de matérias orgânicas que, com a movimentação dos continentes e dos mares, houve uma decomposição dessas matérias orgânicas animais e vegetais, e com a movimentação das placas da crosta terrestre, essa movimentação proporciona o surgimento dos hidrocarbonetos, né? E, enfim, isso é uma história muito antiga, de milhões de anos, até a gente chegar ao petróleo como temos hoje. De fato, o petróleo ele tem uma história muito interessante, e está sempre envolvido, inclusive, com as disputas, com as guerras e com as buscas incessantes por esse recurso natural. É curioso que já na Bíblia se falava de petróleo, né? Noé untou a arca com betume. Né? É verdade. E os índios usavam o petróleo como remédio, né? Passando no corpo para curar feridas. Então, o petróleo ele vem já de uma história um pouco diferente do que a gente conhece hoje. E, curiosamente, vocês sabem, né, que nós temos tanto o petróleo onshore, produzido em terra, como offshore, produzido no mar. E, por curiosidade, esse petróleo produzido em terra, muitas vezes ele brota para fora da superfície, né? Ele vem à tona sem qualquer interferência humana, de forma que esse petróleo nos Estados Unidos começou a ser usado como querosene de iluminação, né? O início de uma produção mais comercial, digamos assim, foi como combustível para iluminação. E, curiosamente, teve um advogado chamado George Bissell, e aí um advogado envolvido nessa história, né? Um advogado envolvido nisso? Nós temos um advogado
no nascedouro da indústria do petróleo. Esse advogado, ele com um grande amigo dele, chamado James Townsend, que era um banqueiro de Nova York, eles se juntaram e chamaram mais uma pessoa que foi fundamental para a indústria do petróleo, chamado George Bissell, que era um técnico de química, e George Bissell foi contratado por esse advogado e esse banqueiro para estudar as propriedades do petróleo. O resultado foi que George Bissell descobriu que realmente com petróleo se poderia fazer grandes desenvolvimentos, né? E feita essa descoberta, eles começaram a buscar uma maneira de se produzir petróleo comercialmente, né? Ou seja, não poderia se formar uma indústria baseada no petróleo que brotava da terra. Era muito pouco. Se precisava efetivamente ter uma produção que fosse sustentável no sentido de dar uma base para essa indústria. E contrataram, então, um sujeito, essa história é muito curiosa, chamado Edwin Drake, conhecido como Drake, que era um maquinista aposentado e que foi contratado para sair em busca do petróleo. Como ele era um maquinista, ele conhecia o interior dos Estados Unidos e, com essa característica, ele foi procurando petróleo, né? Só que naquela época, nós estamos falando de 1850, mais ou menos, naquela época não se tinha os estudos de sísmica como se tem hoje. De forma que ele procurava petróleo, tal como a gente vê hoje os furadores de poços de água, né, que chega ali e fala, fura aqui que vai ter água. E ele ia assim, procurando petróleo. E ele constantemente não encontrava o petróleo nas perfurações que ele fazia, né? Era na base da tentativa e erro, né? E um belo dia, o curioso é que Drake era um maquinista, como eu falei, ele começou a ficar alvo de chacota, né? Porque ele chegava nas localidades, aqui nós viemos procurar petróleo, aí furava lá o subsolo e só encontrava pedra. Não encontrava Cadê o petróleo, né? Cadê o petróleo? Aí ele começou a ficar sendo desacreditado, né? E aí o advogado e o banqueiro, as comunicações eram feitas por carta, né? Começaram a mandar as cartas para o Drake como Coronel Drake. Só que ele não era coronel, né? Mas era para dar uma moral, né? Digamos assim, para o Drake, e aí ele passou a ser conhecido como Coronel Drake. E numa bela tarde do dia 27 de agosto de 1856, eles faziam essas perfurações com uma máquina de perfurar sal, e essa máquina esbarrou numa fenda, e aí ele resolveu parar a produção naquele momento, porque era um sábado, né? E deu descanso para os seus operários. Chegando na segunda-feira, no local da exploração, eles se depararam com um vulcão de petróleo. Olha! Jorrando o óleo negro para tudo quanto é lado, né? O Coronel Drake ficou feliz, né? Ficou muito feliz. O Coronel Drake quase foi promovido a general. Isso que eu pensei aqui agora. General 5 estrelas, né? É verdade. Então, Coronel Drake
se deparou com um problema que até então eles não haviam pensado, né? Que era justamente como eles iam armazenar aquele petróleo, que Isso em jorrava 1850, né? em 1856. Pois é. E aí, esse petróleo jorrando de forma ininterrupta, né? Porque a produção começa a vazar e não havia controle. Então, ele se deparando com esse problema, entre aspas, né? Ele vai e procura nas redondezas, nas fazendas ao redor, que tinha produção de uísque, e o uísque, então, era guardado em barril, e aí ele joga o uísque fora para armazenar o petróleo. E é por isso que o petróleo é medido por barril. Ele é medido por barril porque se usou o barril de uísque para armazenar o petróleo. Rapaz, mas quem diria que... É interessante, né? Muito interessante. É verdade. E seguindo com essa história, né? Muito curiosa, o barril de petróleo são cerca de 159 litros, o barril de petróleo, e é curioso que se você pensar que o petróleo hoje está a $42, dá uma média de 220 e poucos reais. Se você fizer a conta, o litro do petróleo custa R$ 1,40. Então, o preço de uma garrafa é até mais barato que uma garrafa de água, né? Então, exatamente. O petróleo tem essa curiosidade também. Mas, seguindo, então, com a descoberta, aparece o Rockefeller, né? E, com a sua visão de negócio, começa a investir na produção de petróleo e mais, começa a investir no transporte e no refino do petróleo. E aí nasce, na indústria do petróleo, a indústria verticalizada. A indústria verticalizada, ela nasce justamente na indústria do petróleo. Ou seja, você tem uma empresa que atua do poço ao posto, né? Ela produz petróleo, ela transporta o petróleo até o refino, ela transforma o petróleo na refinaria em derivados de petróleo, dali ela distribui para os postos revendedores e, então, isso é uma indústria verticalizada que começou com Rockefeller. E Rockefeller era uma pessoa assim, extremamente impetuosa, né? Extremamente obcecada pelo desenvolvimento, pela prática comercial, e às vezes essa prática comercial não era muito correta, né, digamos assim, mas ele chegou a ter o controle de 85% da produção de petróleo nos Estados Unidos, da produção verticalizada, né? Puxa. E Roosevelt, o presidente Roosevelt, quando assume a presidência dos Estados Unidos, em 1901, ele tinha como meta quebrar esse monopólio que existia da Standard Oil, que Standard Oil era a empresa do Rockefeller. E aí ele entra com uma ação judicial que durou 10 anos de ação, e no final dessa ação, a Standard Oil é dissolvida e nascem as 7 irmãs. Eu estou contando isso porque as 7 irmãs são empresas que até hoje existem. Já até imagino quem são as 7 irmãs. Você tem a Exxon, a Texaco, a Mobil, elas são irmãs porque
nasceram todas da Standard Oil, que no caso, então, seria a mãe. Bom, então, assim, esquentado esse panorama do petróleo, obviamente que a história é muito mais larga do que isso que eu falei, mas chegando aqui para a nossa realidade brasileira, você sabe que em 1860 foi quando foi proferido o primeiro decreto possibilitando a produção de petróleo, 1860. 1860. Mas isso não foi na Bahia, né? Tudo começou, a indústria do petróleo no Brasil começa na Bahia, na bacia de Camumu, ali em Ilhéus, naquela região ali do Baiana. Mas isso, obviamente, não teve um resultado satisfatório e se continuou a produzir, mas muito pouco, né? Inclusive Monteiro Lobato, né, foi um dos produtores de petróleo no Brasil e, enfim, avançando um pouco mais, chegamos ali em 1953 com a criação da Petrobras, né, da nossa querida Petrobras. E a Petrobras vem de uma movimentação chamada O Petróleo é Nosso, né? Uma campanha do Petróleo é Nosso, e ela começa, então, a produzir petróleo sobre o comando de uma empresa estatal, e isso vai perdurando ali na produção onshore, no mesmo recôncavo baiano, e até chegar ao momento que, em 1974, é feita a primeira descoberta comercial de petróleo offshore aqui na Bacia de Campos, no campo de Garopa. Garopa em 1974, Enxova em 1975, e em 1976 começa efetivamente a produção de petróleo no campo de Namorado. Essa produção de petróleo era feita com as jaquetas, né, que são aquelas plataformas fixas, que são não fugiu a palavra, mas que são fixadas no leito marinho, mas que são fixas, né? São aquelas torres de petróleo e que que produzem petróleo em água rasa. Eu não tenho certeza absoluta, mas me parece que as plataformas fixas elas são viáveis economicamente até uma média de 200 metros de lâmina d'água, né? Ou seja, entre a superfície marinha e o solo, né? Ali, até 200 metros, você consegue, economicamente, fazer uma produção de petróleo através de uma plataforma fixa. Isso vai, obviamente, avançando, e a Petrobras, em 1953, criada sob um regime de monopólio de direito, né? Ou seja, era um monopólio legal. Quem podia explorar e produzir petróleo era única e exclusivamente a Petrobras. Na década de 90, 1990, a gente já começa... Aqui, ó, tem um comentário aqui interessante, que a plataforma Enxova explodiu nessa época. Que o Carlos explodiu nessa época? Eu não sabia. Depois, o Carlos Henrique pode contar um pouco aí dessa... Carlos Henrique, Carlos Henrique, disse que explodiu a Enxova nessa época. Então, deixa eu só fazer um parênteses aqui rapidinho. Nesse momento, o colega está falando aqui para 27 pessoas. O pessoal que chegou agora, o Dr. Chamas está aqui falando sobre campos maduros de petróleo, campos novos, advogado especialista nessa área.
e está falando aqui conosco sobre esse tema. Uma boa noite a todos que estão chegando agora. Essa live vai ficar gravada aqui no Face da OAB. Para quem chegou agora, você pode apertar que vocês vão conseguir voltar. Só que quem quiser acompanhar daqui para frente pode fazer sem problema nenhum, mas no final pode voltar. Tô, Sherman, o Frederico Barbosa está te mandando um abraço aqui, ó. Grande Sherman, escreveu aqui na live aqui. Doutora Joselina também está conosco também aqui. E o Carlos Henrique falando aí que a plataforma em show explodiu. Tô achando que explodiu a plataforma, o negócio explodindo é complicado, hein? É complicado. É uma pena que a gente não consegue interagir assim de viva voz com as pessoas, né? Mas porque daria essa troca, né? Que na verdade isso aqui é um bate-papo, né? Um bate-papo aberto. Um bate-papo aberto, claro. Exatamente. Então, Mas fiquei até curioso aí de saber da plataforma em show explodiu. Na verdade, não só a em show, como outras também, que sabe muito bem disso, né? Enfim, mas é lamentável, obviamente, esse episódio no caso. Desculpa, pode falar. Não, você ia falar? Pode falar, presidente. Eu ia fazer uma pergunta aqui, porque nós temos aqui algumas pessoas que não são advogados, né? São estudantes, acadêmicos, curiosos, científicos. Uma pergunta. A questão do nome das plataformas, né? Pelo que eu pude observar, Namorada, Anchovas, né? São nomes de peixes. E, curiosamente, né? São realmente plataformas que estão, né, no onshore, levam o nome de peixe. As plataformas que estão no onshore têm relação com o nome de peixe ou não? Não tem. Não, né? E hoje o que nós temos, as plataformas são, pelo menos as da Petrobras, né? Elas são aquele P, né? O P40, P não sei o quê, e por aí vai. Mas os campos offshore continuam sendo denominados com o nome de peixe. Então, todos os peixes offshore, todos os campos offshore são denominados com o nome de peixe. Sim, mas o doutor Helder está colocando a informação aqui que 37 mortes ocorreram nessa explosão da anchova. Doutor Helder, meus sentimentos também a todos familiares, não tenho dúvida disso. Não só por essa explosão da plataforma da anchova, como outras também que a gente sabe que aconteceu. O Carlos Henrique está informando aqui que essa plataforma da anchova que explodiu foi em 1984, devido a um vazamento. Informação aqui do amigo Carlos Henrique também, doutor Sherman. Pois não. Pois é, então, continuando aí a nossa história, né? Já na década de 90, precisando atrair novos investimentos para dar continuidade à produção de petróleo no Brasil, não só investimentos financeiros, mas também a obtenção de tecnologias, né? Porque a indústria de petróleo é muito dependente de tecnologia. E o Brasil, naquela época, com a Petrobras sob regime de monopólio, cuidando de todo o petróleo no Brasil, você sabe que no Brasil nós temos 30 bacias sedimentares, né? E as bacias sedimentares é onde que surge o hidrocarboneto, né? Onde há a possibilidade de ter petróleo. Dessas 30 bacias sedimentares, nós temos 13 bacias no mar, 16 em terra e uma que avança do mar para a terra, que é a bacia de Potiguar. Então, a Petrobras, obviamente, não tinha condição de... E até hoje, dada essa imensidão, eu tinha até anotado aqui, acho que são o tamanho, a extensão, para dizer para vocês. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó. Essas 30 bacias, elas correspondem a uma área de 6,4 milhões de quilômetros quadrados. Ou seja, é uma área imensa para você deixar tudo sob a batuta de uma única empresa. E até hoje, já com outras empresas operadoras,
nós temos menos que 10% de... Opa, escutei. Escutei uma... Acho que teve um eco. Deu um eco. Mas a gente tem cerca de 10% só das bacias sedimentares exploradas, né? Então, nós temos muita coisa ainda para ser explorada no Brasil. Mas, em 1990, ali em 1995, precisamente, surge a emenda constitucional número 9 de 95, que quebra o monopólio do exercício da atividade de exploração e produção de petróleo. E essa quebra desse exercício não significa a quebra da propriedade do recurso mineral, né, do recurso natural. O recurso natural continua sendo único, exclusivamente da União, mas o que se quebrou foi o exercício da exploração e produção de petróleo, possibilitando a entrada de novas operadoras de petróleo no Brasil. Uma outra característica, voltando um pouco mais, já que isso aqui é um bate-papo, né, que eu me lembrei agora, que talvez seja importante falar, é que o petróleo, tem aquelas características dele de cor, de odor, e ele é classificado de acordo com o que se denomina grau API. Esse grau API, ele estabelece qual é a qualidade do óleo, porque o petróleo não é todo igual, né? Você tem petróleo mais pesado e petróleo mais leve. E isso é importante de se saber, porque influencia diretamente no valor desse petróleo. Na medida em que, quanto mais leve o óleo, mais produtos nobres você consegue produzir desse petróleo. Se você pegar um barril de petróleo, você consegue identificar, através do refino, o quanto você vai extrair desses derivados. Ou seja, você extrai asfalto, você extrai diesel, ou melhor, você produz asfalto, você produz diesel, você produz querosene de aviação, você produz gasolina, você produz nafta, tudo isso de um barril de petróleo, a depender da qualidade desse petróleo e da tecnologia daquela refinaria. É interessante, por exemplo, que nós estamos vivendo uma dupla crise na indústria do petróleo, né? Antes de ser declarada a pandemia do Covid, né? Já havia uma disputa entre a Arábia Saudita e Rússia que estava jogando o preço do petróleo para baixo. E essa disputa foi impactada muito fortemente quando veio a pandemia e a estagnação e até a diminuição da produção de petróleo no Brasil. Do Brasil e no mundo, né, claro. Para você ter ideia, o consumo de gasolina no Brasil chegou a cair 60% nesse período de pandemia, o que é, assim, muita coisa, né? Então, e aí, o interessante é que o GLP, né, o nosso gás de cozinha, ele é produzido na mesma refinaria que é produzido a gasolina. E como você precisou diminuir, como a Petrobras precisou, porque a Petrobras é a monopolista do refino no Brasil, né? Ela não é monopolista na exploração e produção, mas continua monopolista no refino, até que seja implementado o plano de desinvestimento
no Parque de Refino Nacional. Mas, enquanto isso não ocorre, ela detém o monopólio. Tem lá 2 refinarias privadas, mas que não são a produção insignificante perto do que a Petrobras refina. E de forma que, com a diminuição da produção de gasolina, e sendo o GLP produzido na mesma refinaria que a gasolina, houve uma diminuição da produção de GLP. E que, somado ao isolamento, e o isolamento social compeliu as pessoas a ficarem em casa, e as pessoas em casa começaram a cozinhar mais, né? Então, você teve um aumento do consumo de gás de cozinha e, ao mesmo tempo, a diminuição da produção de gás de cozinha, porque havia ou houve a diminuição de gasolina. E aí, com isso, a gente precisou passar a importar GLP, porque não tínhamos mais produção de GLP suficiente por conta da diminuição desse cenário todo. Então, é sempre interessante dizer que a indústria do petróleo, a gente tem que olhar ela de forma global, né? Ela é multinacional. Ela está acontecendo hoje, não só no Brasil, ela está acontecendo no mundo inteiro. É verdade. E isso a gente tem que estar muito atento para não perder as oportunidades, né, que vão aparecendo e que vão passando também, né? Então, hoje nós temos alguns países com novas fronteiras, como, por exemplo, o Timor-Leste, como Moçambique, e países também já conhecidos que têm greenfields, né, que têm campos novos, que têm novas fronteiras de produção, que são concorrentes do Brasil. Mas, então, voltando ali à questão da quebra do monopólio, com a emenda número 9 de 95, o passo seguinte foi justamente a promulgação da Lei 9478 de 97. A Lei 9478, ela foi a lei que estabeleceu todo o arcabouço regulatório da indústria do petróleo no Brasil. E isso é importante porque, além de ter criado uma agência reguladora, e a agência reguladora, a Agência Nacional do Petróleo, ela é o órgão que ela não trata de política governamental, ela trata de regulação governamental, que são coisas diferentes. Quem trata da política do setor energético do Brasil é o Conselho Nacional de Política Energética, chamado CNPE, né? O CNPE traça as diretrizes de política energética e, no caso da indústria do petróleo, essa política é implementada através da Agência Nacional do Petróleo, que é um órgão independente administrativamente e financeiramente para lhe dar sustentação, para lhe dar independência, né? E que é composto por uma diretoria de 5 membros com mandatos não coincidentes. Então, a diretoria da Agência Nacional do Petróleo ela está sempre com um diretor da antiga fazendo parte do quadro novo. Esses diretores eles são indicados pelo presidente da República e sabatinados pelo Senado Federal. Então, é um órgão estritamente técnico. Tivemos ali alguns tropeções, né, no decorrer da vida da Agência Nacional do Petróleo, mas efetivamente um órgão técnico. Então, quando surge a Agência Nacional do Petróleo, qual era o cenário que existia, né? Existia um cenário de que
havia uma empresa monopolista, né, que ia continuar existindo, ou seja, a Petrobras ela só perdeu o monopólio, mas ela continuou e continua a sua vida útil, mas que vinha produzindo petróleo desde então. E aí o que se fez, né? E aí a gente já começa mais ou menos a entrar, o Frederico, grande amigo, especialista em petróleo, mandou aqui um comentário, presidente. Opa, Frederico. Dá uma olhada aí, ó. Estou muito otimista em relação às oportunidades dos campos maduros. Já é uma realidade, é verdade. O que precisamos é todos levantar uma mesma bandeira, falarmos sobre uma regulação ainda mais clara e flexível para um resultado ganha-ganha para todas as partes interessadas. E é exatamente isso, e é realmente uma grande oportunidade. E nós vamos ver daqui a um pouco mais aonde que se insere essa grande realidade. Mas, então, quando a Agência Nacional, quando a Lei 9478 é promulgada, e aqui eu vou dar uma marcha ré para voltar um pouco também para falar sobre royalties, né? Vocês desculpam, eu vou retroceder. Quando da emenda número 9 de 95, o grande debate que existia era como se daria as novas contratações das empresas interessadas em explorar e produzir petróleo. Então, o embate era esse, né? Porque no mundo petrolífero, você tem algumas poucas fórmulas contratuais, mas que são muito diferentes uma das outras, né? Você tem o contrato de concessão, você tem o contrato de partilha, você tem os contratos de risco. E o debate, na ocasião, era justamente como seriam feitos esses instrumentos, qual o caminho que se seguiria para atingir o objetivo do crescimento da indústria do petróleo. Então, a questão dos royalties não foi uma coisa muito discutida, né? Ela meio que ficou em segundo plano. E isso a gente vai ver também daqui a pouco, que no futuro, como tudo que não é bem resolvido, mais cedo ou mais tarde, né, ele vem à tona e vem com muito mais força e com muito mais dificuldade de se resolver. De forma que, como o royalties não ficou uma questão muito debatida, hoje ele é muito debatido. Mas... Sem dúvida. E agora com algumas facas no pescoço, né, que nós temos. Mas, voltando aqui aos leilões, né, com a promulgação da Lei 9478, o que se fez foi a Agência Nacional do Petróleo chegou para a Petrobras e falou: olha, Petrobras, nós agora vamos abrir o mercado, você vai estar num ambiente de livre concorrência, você tem já blocos que você está produzindo petróleo, e para a gente igualar a livre concorrência, eu gostaria que você, Petrobras, dissesse quais são os blocos, quais são os campos petrolíferos que você pretende dar continuidade à produção, quais são os blocos que vocês pretendem dar continuidade à exploração e quais são os blocos que você não tem mais interesse para que você devolva para o governo esses blocos, porque esses blocos vão ser objeto de licitação futura. Esse movimento ficou conhecido como BID Zero. O BID Zero, o leilão zero, foi o leilão onde a Petrobras informou para a Agência Nacional do Petróleo quais eram os blocos que ela pretendia manter sob sua guarda, né? E assim foi feito. Quando assim foi feito,
foram assinados novos contratos de concessão. A Lei 9478, depois do debate político, se entendeu que a melhor maneira de implementar a livre concorrência seria através dos contratos de concessão. O contrato de concessão, então, passou a ser a forma contratual das empresas participarem dos leilões e assinarem os seus contratos de exploração e produção. E é interessante, aqui abro mais um parênteses, a gente fala muito de EIP, né? EIP de exploração e produção, mas isso é muito importante, porque o contrato de concessão, ele tem duas fases. O mesmo contrato, ele é dividido em exploração e produção. A fase de exploração, ele tem um determinado tempo e a outra parte de tempo é destinada à produção de petróleo. Porque quando você adquire um campo de petróleo, seja ele através de partilhas de produção, aí depende do instrumento contratual, você apenas tem informações, né? Tenho certeza que realmente vai encontrar ali, né? Exatamente, presidente. Você não sabe o que vai encontrar. Inclusive, tem um jargão na indústria do petróleo que fala que o petróleo ele é criado na cabeça do geólogo e confirmado na broca do engenheiro. Então, entendi. Você só tem absoluta certeza do que vai encontrar na hora que fura, propriamente dito. Então, ainda tem um risco de aquele petróleo não ser viável quanto à sua exploração, né? Sim, sim, sim. Ele pode não ser comercialmente... aquela produção pode não ser comercialmente viável, realmente. Exatamente. Então, com essa diferenciação de contratos de exploração e produção, e levando em conta essa questão do BID zero, a Petrobras passou a ter um período novo de exploração e um período novo de produção. Esses contratos do BID zero eram de 27 anos de tempo. Era um contrato por prazo determinado. Ou seja, aquilo que foi assinado em 98 só haveria mais 27 anos de produção. Não precisava mais de exploração porque eles já estavam produzindo. Mas ele só teria mais 27 anos de produção. Quando você, voltando um pouco ao contrato de exploração e produção, a essa diferenciação, quando você assina um contrato de IP, quando você ganha um bloco, quando você participa de uma licitação, e a licitação é diferente para o contrato de concessão e o contrato de partilha, né? Aliás, no Brasil, é muito interessante porque nós somos aqui um grande laboratório da indústria do petróleo. Porque no Brasil nós temos produção de petróleo onshore e offshore, em terra e no mar. Nós temos no offshore, nós temos águas rasas, profundas, ultraprofundas. Nós temos pós-sal e pré-sal. Nós temos contrato de concessão e contrato de partilha. Nós temos assim, quem quiser estudar indústria do petróleo pode vir para o Brasil, que aqui tem material farto para estudar na prática, né? E ao mesmo tempo. Além de tudo, nós temos também o downstream, né? O midstream com o refino, nós temos o downstream, ou seja, o Brasil é um imenso laboratório da indústria do petróleo. Mas quando você assina, quando você parte no contrato de concessão, quando você participa de uma licitação, que você oferece o seu lance, que você ganha o direito de explorar e produzir, você tem aquela primeira, e assina o contrato, obviamente,
você tem aquela primeira fase de exploração. Essa primeira fase de exploração, ela tem lá um programa exploratório mínimo, né, que é quantos furos a concessionária vai ter que fazer durante aquele período. E esse período, que varia aí entre 5 e 7 anos, ele, ao final desse período, a empresa concessionária ela tem que ou declarar a descoberta de algum campo de petróleo, de algum reservatório de petróleo, melhor dizendo. Isso é importante ficar bem claro, né? Ou seja, a partir do final do prazo de exploração, há que se ter ou a declaração de comercialidade, ou seja, encontrei petróleo comercialmente viável para a produção, ou eu não encontrei, e aí eu devolvo o campo. Aquele dinheiro que eu paguei pelo campo, ele se perde, né? Ou seja... Não é devolvido, né? Não é devolvido. É por conta o risco do negócio, né? É o risco do negócio. Então, isso é importante deixar muito claro que essa declaração de comercialidade. Porque quando é feita a declaração de comercialidade, que significa que a empresa vai entrar na fase de produção, na prática e no contrato, né? Ela passa a entrar na prática e no contrato. Para ela entrar nessa fase de produção, ela apresenta para a agência reguladora um plano de desenvolvimento da produção. Ela estima qual é a quantidade de óleo que tem naquele reservatório e traça um plano de desenvolvimento que precisa ser aprovado pela Petrobras. Obviamente que esse plano de desenvolvimento ele começa com a diminuição, ele começa com a produção menor, que vai crescendo na medida que ao longo do tempo, até chegar ao pico e depois começa a cair. Mas respeitando aquele prazo lá do Exato. contrato, né? Exatamente. Respeitando aquele prazo do contrato. Entendi. Então, é assim que funciona. Se você pensar que a Petrobras, em 1998, celebrou esses novos contratos de produção que já vinham sendo produzidos desde 1974, lá de Garopa, Namorada, Enxova, Badejo. Tirou, foi petróleo desses campos, então, já, hein? Já foi produzido muito óleo desses campos. Sim. Quando isso aconteceu, já tinha 25 anos de produção no campo. E ganhou mais 27 anos. Só que esses 27 anos, eles se encerram agora em 2025. Se você fizer a conta de 98 mais 27, dá 2025. Sim. Então, em 2025, vai se encerrar o prazo desses contratos. Ou se encerraria o prazo desses contratos. Pois bem, e aí é que acontece a grande oportunidade. A indústria do petróleo, ela é composta de atores, de empresas de diversos patamares, né? Você tem as grandes empresas, você tem as médias empresas e você tem as pequenas empresas. E alguém aqui no início falou, né, acho que foi o presidente, né, que só eu e você que estamos falando, das oportunidades que aparecem. Nós temos uma empresa de construção civil que comprou um bloco onshore, ou seja, de construção civil. Comprou um bloquinho pequeno ali que vai começar a entrar no mercado, né? Quem sabe um dia ela vira uma grande empresa. Mas a indústria do petróleo tem espaço para as pequenas empresas e tem espaço para as grandes empresas. Você tem em Alberta, no Canadá, por exemplo,
você tem 700 produtoras de petróleos independentes. No Brasil, nos Estados Unidos, são milhares de empresas de petróleo. Muito mais, né? Sem dúvida. Nós aqui temos 60 empresas, 70 empresas. Ou seja, o país tem muito ainda para crescer e oferecer de mercado para essas empresas menores. De forma que, com esse período de tempo contratual acabando, ou seja, se vislumbrando o final do contrato, o que se pretendeu fazer? Esses campos que estão em declínio da produção, dado o fator tempo, são os chamados campos maduros. Ou seja, são os campos que estão já em declínio da produção. Que declínio da produção é esse? É aquele plano de desenvolvimento que foi apresentado lá atrás, por ocasião da declaração de comercialidade, que foi feito aquele plano de desenvolvimento e está acabando. Você imagina, presidente, você, na eventualidade de morar num imóvel alugado, por exemplo, está faltando 6 meses, 3 meses para você entregar o seu imóvel. Você não vai fazer nenhuma obra naquele imóvel. Sem dúvida. Você só vai fazer o que for necessário. Exatamente. Né? Agora, de embelezamento, de melhoria, de voluptuárias, né? Você não tem mais, porque aquilo você vai entregar para o proprietário daqui a 3 meses. Então, você não vai investir mais. Você vai manter aquilo ali e pronto. O proprietário já falou que não vai querer renovar o contrato com você. Então, você não vai. Você vai manter o seu imóvel, claro, para trazer a sua condição de habitabilidade, mas você não vai fazer nenhuma melhoria. Você não vai comprar um fogão novo para botar no apartamento. Você vai esperar ir para o próximo, né? Quando eu for para o próximo, eu compro o meu fogão novo. Eu não vou estrear o meu fogão novo no apartamento que eu vou entregar daqui a 3 meses. Então, só que na indústria do petróleo tem o que se chama, os reservatórios, ele tem o que se chama de fator de recuperação. Ou seja, quando você encontra o petróleo comercialmente viável e que você começa a produzir esse petróleo, você tem lá um índice, você tem lá uma estimativa daquela reserva, né? Quanto que tem de óleo, e você começa então você tem o fator de recuperação. O fator de recuperação é quanto daquele óleo que você vai conseguir produzir. Bom, se você pegar o contrato que está se encerrando, ou seja, é um campo maduro, né? Porque está em declínio da produção, você tem um fator de recuperação que seja baixo, e na Bacia de Campos, nosso fator de recuperação na Bacia de Campos, ele é da ordem de 20%, mais ou menos. A 20%? Média, 20%. Você só consegue extrair 20% da reserva. Porque o petróleo, ele não fica ali numa poça, né? Nós estamos falando de uma bacia sedimentar, que as camadas da crosta terrestre, elas se movimentam. Sim. Na medida que essas crostas se movimentam, esse petróleo, ele se mexe. Ele procura os caminhos das pedras. As rochas são porosas. Então, quando você encontra um campo de petróleo, você não encontra ele numa poça ali. Você encontra ele até numa poça, só que ele se mexeu, ele entrou pela rocha e foi andando até encontrar o que se chama de trapa, né? Que seria uma rocha selante,
que aí obstaculiza essa movimentação, e aí... Só que isso está tudo dentro de uma rocha, né? Então, dentro dessa reserva, a média mundial é que você consegue extrair 35% do petróleo que você encontrou. O resto vai ficar para a natureza. A Noruega, que tem uma expertise muito grande em produção de petróleo, ela consegue chegar a 70%, mas é um ponto fora da curva. O fator de recuperação na Noruega é 70%. Na média mundial é 35%. Muito alto. Muito alto. A gente tem campo aqui na Bacia de Campos que é 14% o fator de recuperação. É muito baixo. Então, dentro desse cenário de o prazo contratual chegando ao fim, o campo é maduro porque ele já tem, além desses 27 anos, ele tem 25 anos lá de trás, né? E ainda tem mais um outro fator que é muito importante, que é o pré-sal, né? Quando a Petrobras encontrou o pré-sal, em 2006, foi a descoberta do pré-sal, ele acabou por chamar a atenção da Petrobras para esse tipo de petróleo, para esse tipo de campo. Porque o pré-sal, você consegue ter um petróleo muito leve, a produção é muito maior do que no pós-sal. O pré-sal, né, vocês sabem, né? Você tem no subsolo, você tem o pós-sal, que é a primeira camada. Aí você tem uma camada de sal, que é sal propriamente dito. E abaixo dessa camada de sal, você tem o pré-sal. Esse óleo do pré-sal, ele é leve e com uma... Talvez o Frederico aí, que pelo menos é o único engenheiro que eu estou vendo aí, possa dizer. Frederico Barbosa, né? Como a produção do pré-sal é muito maior do que a produção do pós-sal, por conta da característica do reservatório. Então, com esse petróleo com grande produção e com um óleo muito bom, o que a Petrobras fez? Vou passar a comer só filé mignon, não vou mais comer, não quero mais alcatra, eu vou comer filé mignon, porque eu tenho filé mignon para comer. Eu não preciso comer carne de segunda, entre aspas, né? Sim, entendi. E aí, o que aconteceu? Surgiu a oportunidade de se vender esses campos que estão em declínio de produção. Esses campos maduros. Os royalties do petróleo, ele incide sobre a produção do petróleo. Os royalties do petróleo no Brasil, ele é aquela história do berço, do grande laboratório, né, que é o Brasil. Nós temos duas leis que tratam de royalties. A Lei 7.990, que é anterior à Lei do Petróleo, e tem a própria Lei do Petróleo. A Lei 7.990, ela trata dos royalties de 0% a 5%. A Lei do Petróleo trata dos royalties de 5% a 10%. Então, hoje, a produção de petróleo no Brasil tem a incidência de royalties de 10%. Pois bem, só que você, falando de campo maduro, para você incentivar que uma nova empresa queira assumir uma produção de um campo que já está em declínio, você precisa incentivar essa empresa. E muito, exatamente. É aquela história do contrato de aluguel, né? Se você quer alugar um apartamento que está todo esburacado,
você vai ter que incentivar o locatário, né? Você vai ter que deixar de comprar, deixar ele de cobrar ele 3 meses de aluguel para ele fazer a reforma necessária, ou, né? Você tem que incentivar. E assim aconteceu. A lei do petróleo, ele tem, quando ele trata das participações governamentais, o petróleo é uma das participações governamentais, o parágrafo 1º do artigo 47, ele possibilita que haja uma redução de até 5% do royalties de petróleo. Ele não mexe nos outros 5%, porque os outros 5% é estabelecido numa outra legislação. Então, essa lei do petróleo, ele possibilita uma redução dos royalties de 10% para 5%. E com base nessa lei, com base nessa possibilidade legal, o que a Agência Nacional do Petróleo fez para incentivar que empresas menores se interessem por dar continuidade à produção do petróleo no Campo Maduro? Ela reduziu os royalties. Só que ela reduziu os royalties do que for incrementado na produção. Lembra que eu falei... Entendi. Lembra que eu falei, que nós falamos aqui, que há um plano de desenvolvimento? Esse plano de desenvolvimento, ele está lá previsto que no último ano do contrato de concessão, a empresa X estaria produzindo 10 barris de petróleo. Esses 10 barris de petróleo, ele vai continuar pagando 10% dos royalties. Mas então qual é o benefício? O benefício é, eu vou chamar uma empresa, eu vou estender o prazo do contrato, ou seja, aquele contrato que acabaria em 2025, eu vou aumentar o prazo e vou reduzir os royalties para 5% do que ela produzir a mais do que estava previsto no plano de desenvolvimento anterior. Por isso que os royalties são novos. Você não está reduzindo o que estava combinado. Você está reduzindo o que for incrementado. Então, os campos são maduros, mas os royalties são novos, porque haverá um incremento da produção e sobre do petróleo. Então, daí agora, pelo que a gente conclui que os royalties são novos nesse sentido, né? Eles são novos porque eles não haveriam de ocorrer se não houvesse a mudança de operador e nem houvesse a extensão do prazo contratual. Isso é muito importante, presidente, pelo seguinte, como o Frederico muito bem colocou aqui. A oportunidade dos campos maduros, ele é imensa, porque ela dá continuidade à produção do petróleo. Ou seja, na semana passada, a empresa Trident Energy conseguiu a aprovação na Agência Nacional do Petróleo da extensão do prazo dos campos, dos polos de... me esqueci o nome agora, mas são 10 campos de petróleo, e se você olhar no mapa da distribuição de royalties, né? Porque os royalties eles são pagos pela empresa produtora, eles são pagos para a União Federal, que recebe isso é a União, e aí a União distribui esses royalties, que a gente chama de distribuição espacial, de acordo com as linhas
paralelas e ortogonais de cada município. Ou seja, se pegou os municípios e se imaginou uma linha, que, eu estou falando de offshore, se pegou uma linha imaginária que sai da terra para o mar, essas linhas elas começam nas confrontações, nos limites dos municípios, né? E essas linhas elas são traçadas de forma paralela ou ortogonal. O campo que tiver na confluência dessas linhas, ele entre aspas, o município que tiver, que as suas linhas confluem nesse campo, ele é considerado um município produtor. Então, por exemplo, esses campos da Trident, se você pegar esses 10 campos, praticamente toda a produção desses campos é para o município de Cabo Frio. Ou seja, se não houvesse essa possibilidade, em 2025, a arrecadação de royalties do município de Cabo Frio ia ter um baque assustador, porque ia encerrar a produção. Então, na medida que você possibilita que novas empresas que estejam interessadas em dar continuidade à produção de um campo maduro, você, além de não finalizar com aquela atividade, e porque finalizar com aquela atividade seria desemprego, né? Porque você ia fechar o poço, se ia tampar o poço, se ia descomissionar a plataforma e aquilo ali se encerraria. Além de você dar continuidade à atividade em termos de prestação de serviço, ou seja, em termos de emprego e renda, você também mantém o recebimento de royalties por parte do município. Então, é um ganha-ganha. É um ganha-ganha, porque a atividade vai continuar, o município vai continuar ganhando, vai continuar ganhando, e aquela produção que antes não interessava para uma grande empresa, ela interessa para uma empresa de menor porte. Então, sai todo mundo ganhando nessa sistemática de possibilitar a continuidade da produção dos campos maduros. É fenomenal, é importante, tem que ser incentivado, e uma maneira de se incentivar é a redução dos royalties, e eu só vejo ganho nisso, né? Os royalties, ele precisa ter essa... A gente sabe, né, que a natureza dos royalties, porque o petróleo, na medida que ele é um bem, um recurso finito e não renovável, você sabe por quanto tempo teria o petróleo ainda, no caso, né? Quando você produzir aquele petróleo acabou. Ou seja, se ele é um bem da União, e se ele é um bem finito e não renovável, significa que quando cessar quando se produzir esse óleo, quem vai ganhar é a geração presente. A geração futura não vai ter esse benefício, porque ele não é renovável. Então, nessa mesma linha, no caso, a gente ouve muito falar que o petróleo seria um bem, como foi bem dito aí, né? Finito, e há especulações que teria petróleo a nível de mundo por mais 20 anos. Isso seria uma afirmação muito, digamos assim, difícil em fazer ou não? Eu diria que 20 anos talvez seja pouco, mas talvez 40 anos. Mas isso esse ponto é interessante, né? Porque
a indústria sempre falou no peak oil, né? Que ia ser um momento que a produção ia chegar num patamar mundial que ela ia acabar descendo enfim. Só que agora o que se fala é que a demanda é que vai diminuir, né? E vai diminuir por conta da transição energética, né? Então, porque também tem a questão aí da poluição, que as pessoas falam muito disso, né? tem a questão da transição energética, que obviamente impacta sobremaneira na indústria do petróleo. Na medida em que você vai tendo novas fontes de energia, você vai possibilitando a substituição do petróleo por outras fontes, e considerando que o petróleo, bem ou mal, é uma fonte poluente, né? Então, a transição energética é justamente para você buscar uma fonte não poluente. E aí vem a energia solar, a energia do vento, né? E, enfim, você tem outras fontes de energia mas que ainda não conseguem competir com o petróleo, né? Existe até uma discussão hoje se o petróleo com preço do barril baixo, se ele vai atrapalhar a transição energética, ou se essa nova realidade que nós vamos ter, esse novo normal, se isso vai aprimorar os recursos, a transição energética, né? O uso do combustível mais limpo, né? Mas isso é uma questão muito interessante para se discutir também. Mas em termos de petróleo, o que importa dizer é que nós precisamos produzir petróleo, né? Enquanto ele é economicamente viável, lembrando que nós temos concorrência no mundo inteiro. Nós ficamos no Brasil, presidente, muito tempo. Quando se descobriu o pré-sal em 2006, houve uma grande euforia, né? Um estardalhaço em termos políticos. Sim, eu lembro da mídia, né, sobre isso. Sim, né? Todo mundo pulando de alegria. Sim, só que alguns políticos sujando a mão de petróleo, eu lembro disso. Então, e aí, mas curioso, né, como é que são as coisas. Ao mesmo tempo que descobrimos a riqueza, o que se fez? Parou de ter leilão de campo de petróleo. Nós ficamos de 2008 a 2013 sem leilão de campo de petróleo. Ou seja, nós temos um gap e esse período com petróleo é $140 o barril. Ou seja, no melhor momento, em termos de preço, a gente não fazia leilão. Por que a gente não fazia leilão? Porque descobrimos o pré-sal. E descobrimos o pré-sal, então para tudo, porque descobrimos aqui uma riqueza que a gente precisa debater como é que nós vamos, e aí até que se implementou o contrato de partilha, né? Então, hoje, a gente tem no sistema, no arcabouço jurídico petrolífero no Brasil, nós temos o contrato de concessão para os campos do pós-sal e os contratos de partilha para os campos do concessão para o pós-sal e partilha para o pré-sal. Só que, ao mesmo tempo que nós fizemos os contratos de partilha, nós impusemos a obrigatoriedade da Petrobras participar de todos os contratos de partilha. E participar como operadora em, no mínimo, 30%. Só que a Petrobras não conseguia ter caixa para isso. E aí, quando se trouxe o leilão da partilha de produção, ele capengou. Ele não alavancou porque, olha, peraí,
eu sou obrigado a me associar a uma empresa estatal, que tem sempre as suas dificuldades, né? Cuja essa empresa estatal ela é obrigatoriamente a operadora dessa joint venture que eu vou fazer, e isso acabou atrapalhando muito o desenvolvimento da indústria do... Eu não estou aqui dizendo que eu tenho até a minha opinião, tá? Mas não estou querendo dizer o que é melhor, se é o contrato de concessão ou o contrato de partilha. Não é isso que eu estou querendo colocar na mesa, apesar de ter a minha opinião. Mas essa discussão, que durou 5 anos, a gente perdeu muito tempo. Porque 5 anos, a gente já poderia estar produzindo óleo do pré-sal há muito tempo, né? E não estamos. Quer dizer, já estamos, mas demorou a acontecer. 60 meses. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui. Ou melhor, pergunta não, uma pequena explanação. Quero dar uma boa noite aqui para o meu amigo doutor Adalto, presidente da OAB Pádua, que está também aqui nos prestigiando aqui nesta noite, bem como também os demais amigos. Lembrando que quem chegou depois, essa live vai ficar salva no Facebook da Subseção. Basta acessar lá, vai acessar na íntegra, pode ficar tranquilo. Mas, doutor Sherman, nessa avaliação que foi feita aí, levando em consideração que nós temos pessoas aqui que não são advogados ou não são pessoas do meio, né? Eu quero ver se eu entendi corretamente, e me desculpe se eu estiver fazendo alguma avaliação equivocada. Campos Maduros, na realidade, ele não é um campo novo, ele é um campo que já vinha sendo explorado, tá? Uhum. E que a Petrobras, no caso, entendeu de passar, vulgarmente falando, esse campo para quem tivesse interesse. Uhum. Essa pessoa que vai ter interesse vai fazer uma análise desse campo para ver realmente por quanto se vale a pena ou não investir, sem saber ao certo por quanto tempo, se obviamente ele entender que encontrar o petróleo vai se explorar, embora ele tenha um tempo para integrar, mas não sabe se esse tempo para integrar é o mesmo tempo que ele vai explorar, e se nesse tempo que ele encontrar o petróleo, ele entender realmente que foi viável, ele vai fazer então ali o outro contrato para explorar, e depois, encontrando esse petróleo, que é o petróleo novo, vai ter-se um desconto. Vulgarmente seria isso? É quase isso, né? Porque, na verdade, ele não vai explorar, né? Porque explorar é procurar, né? A grosso modo. Ele vai dar continuidade ao que está sendo produzido. Já foi ele não tem risco, ele não vai ter risco de não encontrar petróleo, porque já tem petróleo. Mas ele pode ter um risco de não encontrar pelo período que ele está contratando. Sim. Isso é um risco. Isso é um risco. Ele não sabe o que ele vai ter ali de... Ele tá confiando que, com base no mindset dele, na tecnologia dele, ele vai conseguir produzir aquele petróleo por um período de contrato renovado, né? Ele também, quando ele entra sabendo que o contrato vai ser renovado por X anos. Os contratos da Trident, que se encerrariam agora em 2025, quer dizer, os contratos que eram da Petrobras, que se encerrariam em 2025, eles foram prorrogados, em média, até 2045, mais 25 anos, né, de contrato. Agora, é óbvio que nesse período de 25 anos, ele vai ter o risco ali de... Ele não sabe... Com 10 anos não aparecer mais nada, e aí? Entrega o poço? Exatamente. Ô, Fabiano, tem um detalhe que eu comecei falando da importância disso. Na Rio I10 de 2018, eu apresentei um trabalho, eu fui conferencista de um trabalho sobre campos maduros e royalties de petróleo, né? E naquela ocasião,
eu junto com o Sérgio Coelho, foi meu companheiro, foi coautor do trabalho comigo, uma pessoa que foi importantíssima na produção desse trabalho científico, até se ele estiver por aí, mandar um abraço para o Sérgio Coelho, mas esse trabalho foi apresentado em setembro de 2018. Nessa ocasião, nós fizemos um estudo e chegamos à conclusão que a cada 1% a mais do fator de recuperação, voltamos a falar de fator de recuperação, cada 1% a mais de fator de recuperação, ela significava mais 16 bilhões de reais de royalties e 26 bilhões de investimento para cada aumento de 1% do fator de recuperação. Então, quando essa empresa nova está entrando num campo desse, obviamente que ela vai olhar ali o fator de recuperação, né? Ela vai falar, pô, qual é a reserva, qual é a estimativa da reserva desse campo? 100 barris. Quanto que foi produzido? 15 barris. Então, ela fala, olha... Entrega isso aí. Então, se o normal nesse exemplo dos 100 barris, se a média são 35 barris e ele só produziu 10, 15, significa que eu tenho mais 25 barris de petróleo para produzir. Agora, quanto que vai custar para eu produzir esses 25? Aí essa é a conta que ele vai fazer, né? Se vai valer a pena ou não, né? Se vai valer a pena ou não. E aí que entra a importância da redução dos royalties, né? Porque a redução dos royalties é um incentivo da diminuição 5%. Do custo para 5%. Essa questão dos royalties, quando no início da nossa conversa, nós falamos que o royalties ficou sempre de segundo plano, né? Quando houve a quebra do monopólio do exercício do petróleo, da atividade de exploração e produção, os royalties não foram discutidos como deveriam ser. É de conhecimento que o ICMS, né, ele incide na origem, né, onde você produz aquele bem, aquele serviço, há a incidência do ICMS. Só que o negócio foi tão mal discutido que, no caso do petróleo, o ICMS não é na produção, ele é no destino. E o que como é que isso foi feito, né? A bancada política do Estado de São Paulo, na época muito mais forte, ela falou, não, peraí, ICMS do petróleo não pode ser na produção, tem que ser no destino. A produção era a Bacia de Campos. Bacia de Campos, ela começa em Arraial do Cabo, isso é curiosidade, né? A Bacia de Campos, ela começa em Arraial do Cabo e vai até mais ou menos Vitória. De Arraial do Cabo em direção ao sul, não sei até onde, até o Paraná, mas não sei até onde, é a Bacia de Santos. Né? De Vitória para cima, a Bacia do Espírito Santo. Então, Bacia de Campos é de Arraial do Cabo a Vitória. Vitória. Essa é a Bacia de Campos. A bancada de São Paulo chegou e falou, olha, peraí, ICMS não vai ser na produção, vai ser no destino. Por que vai ser no destino? Porque as maiores refinarias de petróleo estão em São Paulo. Então, passou a se recolher ICMS para São Paulo e não para o estado do Rio. Que se fosse não entender. Seria aqui, no caso. O ICMS, se seguisse a regra normal da incidência de ICMS, o ICMS da produção do petróleo seria para o estado do Rio de Janeiro. E não para... É verdade. Entende? Então, assim, tem muita coisa para ser discutida e tem muita coisa que precisa ser entendida, né? Então, por exemplo, quando houve a descoberta do pré-sal
e por conta da descoberta do pré-sal houve a alteração para o contrato de partilha, nessa mesma lei se previu que a distribuição dos royalties não atenderia aqueles critérios das linhas ortogonais e paralelas. Ele seria distribuído para o Brasil inteiro. Ou seja, o Estado do Rio de Janeiro, que passou a ser produtor de royalties, produtor de petróleo e beneficiário dos royalties, por conta de não ser beneficiário do ICMS, ou seja, uma coisa equilibrou a outra, na hora que for distribuído os royalties para o Brasil inteiro, o Rio de Janeiro vai perder novamente, né? Então, por isso, inclusive, que o Estado do Rio de Janeiro entrou com uma ADI para suspender, e foi suspendido a questão da distribuição dos royalties. Hoje, mas é uma liminar, né? Não é um julgamento definitivo. Nós temos o risco de, daqui a pouco, perder os royalties para o país inteiro. Eu não sou contra que seja para o país inteiro. Na medida que tenha para o país inteiro. Porque o royalties do petróleo, ele, como a natureza jurídica dele, é de compensação, né? É uma compensação financeira. Compensação. Pelos danos, né? Óbvio. Pelos danos. Porque você imagina o seguinte, daqui a 50 anos, quando não tiver mais petróleo sendo produzido aqui na Bacia de Campos, imagina que daqui a 50 anos não tenha secado a Bacia de Campos. Sim. O que vai ser de Macaé? Sem o que nós petróleo. Vamos fazer? Exatamente. O que nós vamos fazer com esses polos industriais todos que tem aqui? Porque a gente chama de indústria do petróleo, mas, na verdade, é uma prestação de serviço, né? Sim. A indústria é lá no refino. Quando você fala de exploração e produção, não é uma indústria, é uma prestação de serviço. A gente que vive aqui o mundo do petróleo, Fabiano, você é testemunha disso tanto quanto eu sou. Quantas empresas que encerram os seus contratos aqui, fecham e vão embora. E não é culpa da empresa. Não é culpa da empresa, ela apenas encerrou o contrato. O que ela vai continuar fazendo aqui se ela não tiver mais um contrato? Então, ela pega, fecha o galpão, entrega chaves ali para o locador e tchau, um abraço. Dispensa aquele monte de empregado. Dispensa aquele monte. Agora, você imagina isso acontecendo quando não tiver mais petróleo. Né? Que aí vão ser todas, não vai ser uma ou outra que vai embora. Vão ser todas. Nessa então, mesma linha aí, é aquela questão daquela discussão que você estava dizendo no início aí, quanto à distribuição do ROT. O ROT é compensação. Então, assim, se vai distribuir o Brasil todo, é injusto. Porque a compensação tem que ser onde está sendo produzido, porque a gente sabe que a maior parte é na região sudeste. E, especificamente falando, do estado do Rio, Espírito Santo. Mas, enfim, essa discussão é muito delicada, porque se for para dividir, então tem que dividir também o minério. Vamos dividir o minério para o Brasil todo também. Vamos dividir tudo. Né? Então, assim, é delicado. É delicado. É delicado, é muito delicado, porque você falar você falar de distribuição de bônus é uma beleza, todo mundo quer, né? Agora, você falar em distribuição de ônus, ninguém quer. Ninguém quer. Então, quando nós tivemos a crise aqui em 2014, que teve aquela tempestade perfeita, né, que o petróleo foi lá embaixo, que teve a Lava Jato, ou seja, que deu aquela explosão na indústria do petróleo, nós perdemos 40 mil postos de trabalho aqui em Macaé. 40 mil postos de trabalho. Quando você inicia uma atividade de exploração e produção, quando você tem um município que é a cidade que faz o apoio logístico para a indústria do petróleo, você está dizendo que o município vai ter que construir escola, o município vai ter que construir hospital, o município vai ter que construir, urbanizar,
fazer asfaltamento, fazer não sei o quê, fazer não sei o quê, fazer não sei o quê. Isso tudo é um ônus que o município, que serve como base operacional, sustenta. Então, é isso que eu acho que deveria... Você ter um critério objetivo, como é o critério das linhas, é ruim. É ruim porque você não olha o impacto efetivo. Você só vê ali, não, esse município é produtor porque tem um campo que está na frente aqui da praia dele, então ele é produtor. Aí ele ganha royalties. Mas não vê se ele tem impacto ou não tem. Isso não interessa. É um critério puramente objetivo. E, aliás, é até bom que se diga que essas linhas que foram traçadas pelo IBGE, existe uma disputa judicial entre o Estado do Paraná e o Estado de Santa Catarina, dizendo que o IBGE não respeitou as regras previstas em lei para fazer o traçado das linhas. Olha! E a perícia que foi feita constatou que realmente não foi observado. Lembra da história do Laudênio? Laudênio, né? Lembra da história do Laudênio? A Marinha começou a cobrar, aquela discussão da faixa litorânea, né? Exatamente. Macaé, por exemplo, porque os moradores até o Miramar tinham que pagar Laudênio. Até o Miramar. Porque o que foi feita uma média do pré-mar, do baixa-mar, só que essa média foi feita em 1840, e aí isso mudou com o tempo, só que não mudou a forma de calcular. A mesma coisa aconteceu com essa disputa judicial entre o Paraná e Santa Catarina. Eu agora não lembro quem é que entrou com ação com quem, de quem contra quem, mas efetivamente existe. Se você procurar lá no STF, tem uma briga judicial cuja perícia constatou que houve um erro do IBGE quando fez o traçado das linhas. Rapaz, que discussão. Você imagina isso, né? Como é que vai resolver isso aí, né? Como é que vai resolver isso? Você imagina se isso entre estados você tem a possibilidade do erro, você imagina entre municípios, né? E mais. Tem mais um detalhe importante, que é o seguinte: os municípios, ele não tem a mesma faixa, ele não tem a mesma extensão litorânea, né? Macaé, por exemplo, se você olhar no mapa, a extensão litorânea do município de Macaé é muito pequena em relação ao tamanho geográfico dele. O município ele cresce para o interior, ele não cresce na extensão do litoral. Entende? Então, essa extensão ela é que traça as linhas. Ou seja, se o município de Macaé fosse um pouco maior litoraneamente, ele receberia muito mais royalties do petróleo do que recebe hoje. Não tenho dúvida disso. Então, e aí você tem o problema desse critério objetivo, que não leva em conta o impacto socioeconômico do município. Eu não vou ficar falando de outros municípios aqui, mas a gente que mora aqui na região sabe que tem município aqui que tem impacto zero da indústria do petróleo, mas recebe também o dele. Mas recebe o dele. Sim, né? Sim, a gente sabe disso, a gente sabe. Então, eu acho que o critério número 1 da distribuição espacial dos royalties deveria ser o impacto socioeconômico que o município recebe por conta da indústria petrolífera. Sem dúvida, eu concordo plenamente. Nós temos um exemplo claro aqui em Macaé, por exemplo, né? Aqui no bairro Embetiba. A gente sabe ali, né, como é que era Embetiba antes da construção ali da base da Petrobras. Né? Então, assim, tem um impacto positivo, que foi, obviamente, a Petrobras de nossa cidade, a gente sabe disso,
o emprego gerado diretamente, mas também tem um impacto negativo. A praia, como todo mundo vê ali, queimou de quebra-marcas, navios, e aí justamente o colega está falando em relação a essa questão dessa divisão do ROD, efetivamente com quem tem um impacto direto. Né? Mas como bem o amigo falou, é uma discussão longa, porque se for para dividir, vamos dividir o minério também lá de Minas Gerais, vamos dividir também as riquezas do Sul, por todo o Brasil como um todo. Então, é o ônus e o bônus, não tenha dúvida disso. Ó, a doutora Claudete está mandando um abraço aqui, doutor Sherman. A doutora Claudete é a presidente da OAB Bangu. Está mandando um abraço aqui para o colega, o doutor Adalto, já falei, né, da OAB fugiu o nome agora aqui. Pada, São Doutor de Pada. Está cheio de presidente aqui prestigiando aqui a nossa live aqui. Nós estamos aqui a 1h40 com uma conversa boa dessa, o tempo voa. Mas, enfim. Doutor Sherman, as suas considerações. Olha, as considerações é o grande ganho que se proporciona com a possibilidade da revitalização dos campos maduros. Ou seja, temos que possibilitar que novas empresas se interessem por campos que estão em fim de atividade. Porque não adianta nós deixarmos o contrato se encerrar, porque ele se encerrando não vai ter mais interessado. Porque o que acontece? Quando você encerra um contrato de exploração e produção de petróleo, acontece o descomissionamento. O que é o descomissionamento? É você retirar a plataforma e todos os equipamentos que estão no fundo do mar. Retirar, entre aspas, né, porque tem uma discussão aí também, o que é melhor, né, se é retirar ou deixar, porque tem muito serviu de muito, não sei se serviu de muito, alguns equipamentos que estão no fundo do mar passaram a ser berços de vida marinha, né? Vida marinha. Então, qual é o impacto maior? Tirar ou deixar, né? Mas havendo o descomissionamento, você nunca mais vai conseguir vender esse campo, porque você só consegue interessado na medida que ele vai pegar tudo que está ali, né? A empresa vai sair, a anterior, e a empresa nova vai assumir aquele campo do jeito que está para produzir. Então, antes que aconteça o descomissionamento, e o descomissionamento é perda para todo mundo, a revitalização desses campos é um ganho para todo mundo, como foi falado aqui, né? É o ganha-ganha. Você vai possibilitar a continuidade da operação, com isso você vai continuar a prestação do serviço, você vai manter os empregos e você vai manter a renda petrolífera dos royalties, ainda que seja menos do que, em termos de alíquota, seja uma alíquota menor do que era antes. Mas é melhor você ganhar 5% do que você ganhar 0%, que é o que você ganharia se houvesse o descomissionamento, encerraria a atividade. Então, obviamente que é um ganho, a Agência Nacional do Petróleo teve essa consciência, baseado na previsão legal, assim como teve a consciência também, na semana passada saiu a resolução da redução dos royalties também para os campos onshore, que também está precisando de um incentivo. Enfim, os royalties ele tem que ter essa maleabilidade, né? Em termos de alíquota, porque ele não pode ser um entrave. Porque o royalties ele é uma renda extraordinária. O royalties não é a parte tributária. A parte tributária está intocada. O royalties é um ganho extra.
E esse ganho extra ele não pode ser um impeditivo para a atividade. Pelo contrário, ele tem que ser um incentivo para a atividade. Então, os royalties são novos, os campos são maduros porque eles estão se encerrando, ou estariam se encerrando. Na medida que eles são revitalizados, eles ganham novos royalties, que ainda que seja menor do que o anterior, ele é muito bem-vindo. Então, essa é a minha palavra final. Agradeço muito, presidente, essa oportunidade de estar conversando aqui com o presidente, mandar um abraço aí para o pessoal da Comissão de Petróleo. Nós, daqui da OAB, da 15ª, 15ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, seção Rio de Janeiro, que é muito bem representada pelo nosso querido presidente Fabiano, que tem uma história linda e maravilhosa aqui dentro dessa casa que... Essa casa não é fácil, não. Essa casa que eu sei que você tem um carinho muito grande e eu conheço bem a sua história e é um exemplo para todos nós advogados. Um dia eu vou fazer uma live sobre essa minha história. Se você já conhece, mas um dia eu vou fazer uma live sobre isso. Poxa, deixa eu ser o moderador, que eu conheço ela. Então tá show. Vamos marcar então, vamos marcar. E só para finalizar, presidente, nós fizemos uma reunião da Comissão de Petróleo semana passada, trouxeram uma ideia maravilhosa, que eu não vou dar spoiler aqui, mas nós vamos fazer um trabalho aí, um projeto que, se der certo, vai ser muito legal para essa época que nós estamos vivendo. Sexta-feira nós vamos ter, amanhã, né, temos uma reunião nova da comissão mas depois eu te mando as novidades que você vai gostar, tenho certeza. Não tenho dúvida que só vai vir coisa boa aí. Bom, eu quero só fazer uma correção aqui. Eu acho que eu falei errado, mas quando eu citei aqui o nome da doutora Claudete, eu acho que eu falei Campo Grande. Desculpa, doutora Claudete. Doutora Claudete é presidente da OAB Bangu. Campo Grande é meu amigo, doutor Rodrigo Plaza, tá? Então, desculpa estar aqui feita a correção aqui, né? Então... Muito. Eu acho que você falou Bangu, sim. Ela botou ali Bangu, que eu acho que ela estava torcendo. Sim, acho que eu fiquei na dúvida. Então, se falei errado, está aqui, eu me desculpa. Tochão, eu quero agradecer aqui, obviamente, aqui a disponibilidade do colega, que está aqui conosco, aqui, falando sobre esse tema tão importante, o Campos Maduro, o royalties novo. Agradecer também aqui, nesse momento tem aqui 22 pessoas aqui ao vivo ainda, aqui realmente nos prestigiando, o que mostra realmente que as pessoas querem cada vez mais conhecer um pouquinho desse tão importante tema. Eu não posso deixar de falar aqui na nossa próxima live também, que vai ser da Comissão OAB Jovem. Deixa eu só olhar aqui os slides, porque eu acho que eu passei aqui. Mas, enfim, o próximo live é da Comissão OAB Jovem, que, se não me engano, é dia 6 agora de julho. Achei, isso aqui. Dia 6 de julho, 19 horas. Como empreender na advocacia em meio ao coronacrise. O convidado vai ser o doutor Rodrigo Padilha. Isso aqui fechou hoje. Também a próxima live, que vai ser dia 7 de julho, terça-feira que vem, possibilidades e impossibilidades de acúmulo de cargo, emprego, funções públicas. As pessoas perguntam muito esse negócio, se pode acumular, se não pode, e aí depois vem improbidade, isso é uma loucura também. Então, temos live aí, porque em tempo de Covid-19, a gente não pode fazer as palestras presenciais por causa da questão da aglomeração. Então, como foi definido na reunião das comissões 15ª subseção, nós iríamos fazer as lives para poder seguir com o trabalho, em meio àquilo que está sendo feito aí pela subseção como um todo. Por isso que nosso lema aqui é que juntos somos mais fortes. Aqui é diretoria, conselho, comissões, assessores, funcionários, ex-presidentes, nossos delegados. Mandar uma boa noite também aqui, nosso delegado lá de Conceição, doutora Vanusa, Quissamã, doutor Roberto, Carapebus, doutor Márcio, que também nos ajuda bastante ali em nossa subseção aqui. E nesse período de Covid, como eu estava dizendo, estamos isolados, estou na minha casa aqui, o colega também na sua casa aí. Fórum volta agora dia 13 de julho, para os advogados, defensor promotor. A população entra no fórum no dia 27. TRT e TRF não anunciou ainda, mas deve seguir aí um plano na mesma linha. E nós estamos trabalhando.
em meio à Covid-19, que mudou, sinceramente, o mundo em relação ao nosso modo de viver, como o colega bem disse, né? É o novo normal que está vindo aí, né? Com todas essas adaptações, mas que nós temos que seguir. Então, desejar mais uma vez aqui uma boa noite a todos, agradecer o colega Sherman que esteve conosco aqui, ó, por 1h e 49 minutos, falando aqui sobre vasto conhecimento sobre os campos maduros de petróleos aí, e até a próxima live. Obrigado aí, presidente. Uma boa noite a todos. Obrigado aí, até logo. Logo. Peraí, presidente, não fecha aí não, deixa eu tirar uma foto nossa aqui, peraí. Sim, então tá bom. Ó, inclusive, ó, doutor Luiz Fernando Piessante mandando uma boa noite, doutor Sherman, tá aqui também, ó. Obrigado, boa noite. Uma boa noite aqui. Luiz Fernando, grande amigo Luiz Fernando Piessante. Deixa eu tirar uma foto aqui. Olha para cá, presidente. Isso. Valeu, presidente. Abraço, boa noite. Valeu, boa noite. Obrigado aí pela atenção de vocês.